Samsung Galaxy A54 5G ou Samsung Galaxy A34 5G. Wilbur aqui, bem-vindo de volta, e hoje temos muitos pontos interessantes para conversar entre esses dois celulares. Temos aqui dois celulares que a Samsung acertou em cheio este ano, que inclusive estão na lista dos celulares mais vendidos da Samsung atualmente, e não é incomum você encontrar opiniões super diferentes em qual celular escolher. Na parte da construção, ambos os celulares possuem aí construção e robustez bem semelhantes. As duas principais diferenças estão basicamente que a traseira do A54 é de vidro Gorilla Glass, sendo mais resistente em relação ao A34 que é de plástico, e por consequência o A34 acaba sendo um celular um pouco mais leve, pesando 199 gramas contra 202 gramas do A54. Na parte de cores, você tem o A54 com as cores branca, preta, lilás e lima, e no A34 você substitui o branco pelo cinza. Em relação à resistência à água, ambos celulares apresentam a mesma resistência IP67, inclusive não recomendo que vocês façam isso em casa, mas para testar esta proteção, eu mergulhei os dois celulares aqui no spa e estão funcionando perfeitamente até hoje. Apesar da pouca diferença, aqui nós temos um ponto para o A54. Lembrando que aqui abaixo do vídeo sempre coloco links organizados de lugares confiáveis para você comprar o Galaxy A54 ou A34 5G. Se você está aguardando o melhor momento para comprar o celular, nós temos um grupo de ofertas e lá nós ficamos sempre de olho nas melhores ofertas e compartilhamos com vocês. O segundo ponto, que já adiantando também é um ponto para o A54, ficando 2-0, é em relação à rede de conexões. O A54 possui a possibilidade de você usar um eSIM e também a conexão Wi-Fi 6. Porém, ambos celulares possuem conexão 5G, Bluetooth 5.3 e NFC. Em relação à tela, o A34 ganha no quesito tamanho, com uma tela de 6.6 polegadas contra 6.4 do A54, porém, o A54 tem uma taxa de até 120 Hz de forma dinâmica e recurso HDR10+. Mas por que, William, que você colocou a questão da faixa dinâmica ser uma vantagem para o A54? Porque simplesmente quando você ativa o modo dinâmico do A54, o celular vai usar 120 Hz somente quando ele precisar desta taxa de atualização. Na prática, já comprovada, inclusive que eu vou mostrar os números para vocês lá na frente, o A54 realmente consome menos bateria. Já o recurso HDR10+, apesar de não estar disponíveis em todos os títulos, nos filmes que tem este recurso, você terá a possibilidade de ver uma faixa dinâmica maior, ou seja, mais detalhes nas áreas de altas luzes, baixas luzes e sombras. Inclusive, uma das coisas que eu enfatizei no review de cada um foi o teste que eu fiz colocando a tela num lugar um pouco mais luminoso, como por exemplo a nossa janela aqui da sala. Entra bastante luz e ambos os celulares apresentaram uma ótima visibilidade por conta dos 1000 nits de brilho. Em questão da tela, colocaremos um ponto para cada um, afinal de contas, se você prefere uma tela maior e abrir mão de alguns recursos, faz todo sentido você escolher o A34. Num teste padrão de benchmark já conhecido no mercado, o A54 trouxe 551 mil pontos e o A34 529 mil pontos. Nos testes que fizemos em diversos jogos, o A54 trouxe um desempenho melhor no Free Fire, principalmente levando em consideração a resolução média, trabalhando a 60 quadros por segundo em todas as definições que nós escolhemos no Free Fire. Já o A34 conseguiu trabalhar a 60 quadros por segundo somente na resolução baixa. Na resolução média, o A34 trabalhou a 57 FPS e na alta resolução a 55 FPS. Na média, o A54 trabalhou a 5 FPS a mais em relação ao A34. Já no Firelight 84, o Galaxy A54 chegou a trabalhar até 70 quadros por segundo, utilizando a resolução baixa do game. Na resolução média conseguimos 60 quadros e na alta resolução a 55 quadros. Já no A34 tivemos uma diferença bem significativa. Na resolução baixa conseguimos 66 quadros por segundo, na resolução média 48 quadros por segundo e na alta resolução 30 quadros por segundo. Aqui a diferença de quadros já foi bem maior. No Asphalt 9, o A54 também teve um desempenho maior, trabalhando a 60 quadros por segundo em todas as resoluções alta, média e baixa. Já o A34 trabalhou a 46 FPS na média. Já no COD Mobile, ambos os celulares apresentaram o mesmo desempenho, trabalhando a 60 quadros por segundo. O hardware responsável pelo desempenho do A54 é o chipset Samsung Exynos 1380, que contém processadores octa-core, e a GPU Mali G68 MP5. Em relação à memória RAM e armazenamento, são iguais. Nos games, o A54 apresentou um desempenho melhor. Já para tarefas básicas do dia a dia, como por exemplo ligações, envios de mensagens
mensagens de áudio, inclusive o microfone tem a mesma qualidade, é muito semelhante. As redes sociais como Instagram, Twitter, né, que agora é X, e YouTube, como são tarefas mais leves, os desempenhos são muito semelhantes. Porém, no desempenho no geral, o A54 leva melhor. Em relação ao áudio, aqui nós temos um empate. Afinal de contas, ambos os celulares apresentam volumes bem semelhantes, assim bem como a equalização e também a tecnologia Dolby Atmos. Vai! Em questão à tecnologia, seria um empate, mas o A34 de repente ganha porque ele tem um preço mais em conta, já que oferece qualidade bem semelhante. Em relação à câmera, eu destaquei aqui o que o A54 é melhor, por exemplo, tem uma câmera de 50 megapixels como principal e a segunda câmera de 12 megapixels contra 8 do A34. Os outros recursos basicamente são os mesmos, só que na câmera selfie o A54 tem 32 megapixels contra 13 do A34. Além do que a câmera frontal também grava 1080 a 60 quadros por segundo. Só que além das especificações técnicas lado a lado, o A54 também ganha na usabilidade da câmera em relação à performance. Quando eu digo isso é o seguinte, quando você está ali fazendo foto, né, o A54, por ter um conjunto de hardware melhor, você percebe que ele acaba clicando e inclusive processando a foto um pouco mais rápido do que o A34. Um exemplo prático nisso são nas fotos noturnas. Toda foto noturna existe um processamento. No A54, quando você clica, aguarda o processamento até o celular te entregar uma imagem pronta, o A54 é mais rápido. Agora, uma coisa que é legal falar é que mesmo o A34 sendo um pouquinho inferior, em relação a recursos, né, de você, por exemplo, gravar ou fazer fotos no modo profissional, são idênticos. Além do que a imagem final dos dois celulares de vídeo são muito semelhantes. Apesar do vídeo ser bem semelhante, a fotografia do A54 é superior, então mais um ponto para o A54 na câmera. Em relação à bateria, ambos os celulares apresentam a mesma informação técnica segundo a fabricante, 5.000 mAh e uma autonomia média de 2 dias e em alguns casos até mais de 2 dias. Isso é verdade dependendo da forma que você utiliza o celular, mas nós fazemos alguns testes aqui de tempo de tela, ou seja, quanto tempo realmente que você conseguiria utilizar em média se você pegasse o celular, por exemplo, para jogar de manhã até de noite ou para usar da manhã até de noite. E nos testes que nós fizemos, o A54 realmente se mostrou com uma autonomia melhor. Por exemplo, tempo de tela de fato ligado, meia hora a mais em relação ao A34. No vídeo também 10 horas contra 9 horas e meia. Só que em questão ao uso misto, ou seja, naquele uso nosso do dia a dia, em que nós de fato usamos o celular, deixamos um pouquinho na mesa, atendemos uma ligação, enviamos uma mensagem, depois deixamos descansando ali em stand-by na mesa, que tem muito mais a ver com a realidade da maioria das pessoas. Ninguém fica jogando o dia inteiro, assistindo vídeos o dia inteiro. Você tem até 40 horas para o Galaxy A54 contra 34 horas do A34. Lembrando que são estimativas. Se você usa no brilho máximo, vai ter uma estimativa menor. Se você usa com brilho mais baixo do que nós usamos, vai ter uma estimativa maior. Geralmente os testes eu faço aqui numa média de 50% do brilho. Mais um ponto para o A54. Em relação à segurança, ambos celulares são iguais, PIN, padrão, biometria e reconhecimento facial, inclusive a biometria, que é a impressão digital, é sobre a tela. Aqui vai pelo menos uma dica, eu sempre prefiro utilizar impressão digital em celulares Android em relação a reconhecimento facial, é bem mais seguro. Para resumir, quais seriam os motivos para você escolher o A54? O A54 apresenta uma robustez maior, com a traseira de vidro, tela que possui o recurso HDR10+, uma autonomia de bateria maior também, o desempenho em jogos também maior, melhor fotografia, inclusive no processamento em relação ao A34, conexão Wi-Fi 6 e possibilidade de utilizar o eSIM. Já o A34 possui um menor preço e deste modo acaba sendo aí o melhor celular se, por exemplo, você prioriza qualidade de som e desempenho em tarefas diárias, né? As mais básicas, como eu falei para você. E estas informações estão em asteriscos não porque no A34 são melhores, mas sim como são bem semelhantes nos dois celulares e o A34 tem um preço menor, acaba sendo melhor custo-benefício. Então este foi o nosso comparativo de hoje, lembrando que tem links confiáveis aqui abaixo do vídeo. Vejo você no próximo vídeo. Valeu!